qual é a diferença do EB2 para o EB2NW? Perfeito. Excelente pergunta. Eu achava que sempre era o mesmo, e aí eu vejo que sempre... O EB2 é igual, só que diferente, entendeu? Então. Porque é o mesmo visto, porém é outro, entendeu? Você lembra aqueles círculos que se faz? Acho que em matemática também tem um pouco desses círculos. Interseção. Exato. Então você tem o EB2, você pensa assim, você tem um círculo maior, o EB2, e aí você tem um círculo menor dentro do EB2, que é o NW. Então, basicamente, o que eu quero dizer? O NW, ele tem todas as características do EB2, só que aí ele tem algumas características próprias. Então, ele é um subtipo, ele vai entrar no grupo ali do EB2. Quais são as características do EB2? Graduação avançada ou habilidades excepcionais. Esses são os 2 requisitos que você precisa cumprir para ser o EB2. Né? Graduação avançada é quem tem doutorado, mestrado ou bacharelado e mais 5 anos de experiência progressiva após o bacharelado. E habilidades excepcionais é quem cumpre 3 de 6 requisitos, né? Voando aqui nesses requisitos, tem um curso ligado à área, 10 anos de experiência na área, licença para a prática da profissão, associação profissional, remuneração acima da média e contribuições originais para a indústria. Você ter 3 desses 6. Você precisa ter 3 desses 6. Isso para o EB2. Isso para o EB2. Então, esses são os requisitos do EB2. São objetivos. O EB2 é mais difícil do que o EB2NW? Não, porque ele, na verdade, o EB2NW ele vai ter todas as exigências do EB2 e algumas a mais. Então, o NW naturalmente é mais difícil. Então, porque você teria que cumprir todos esses requisitos e pronto, eu sou elegível ao EB2. E agora eu preciso de um sponsor, um contratante para contratar este profissional super qualificado aqui. O EB2 normal. O normal. Por isso, tanta procura pelo NW. Porque aí você não precisa de um sponsor. O que é National Interest Waiver? Você está pedindo um perdão por não ter um empregador. Dispensa, né? É uma dispensa de ter um empregador. Por quê? Porque eu tenho um projeto tão interessante que é de interesse nacional que eu não preciso do empregador. Por isso, uma procura muito maior. Então, você imagina o seguinte. Vamos colocar aqui em termos práticos. Eu tenho um escritório e eu quero te contratar como advogado de imigração. Você tem bacharelado e mais 5 anos de experiência progressiva na área. Você já trabalhava com isso lá no Brasil, vamos supor. E eu quero te dar um green card. Eu vou ser o seu sponsor. Então, eu vou aplicar uma Labor Certification para você, que é basicamente um processo de, olha, Ministério do Trabalho, eu vou contratar a Camila, mas ela não vai afetar negativamente nenhuma vaga de emprego para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu busquei outros profissionais aqui na área e não tem profissionais com essas qualificações querendo esse emprego. Mas aí não seria um EB3? Esse é o EB2, porque eu exigi... Porque ele exigiu... porque é bem parecido, mas como eu exigi mais de 5 anos de experiência progressiva, aí é o EB2, não é o EB3. Entendeu? Porque eu exigi isso no meu requerimento da vaga. Que muda a qualificação do empregado, mas você... É exatamente isso. Você tem que mostrar que, tipo, ó, é essa pessoa que eu realmente preciso. Exato. Aí eu vou lá no Ministério do Trabalho... Né? Tipo, o tipo do visto é idêntico. Aí eu vou lá no Ministério do Trabalho e aviso o Ministério do Trabalho, olha, não tem nenhum profissional aqui que tenha autorização de trabalho, green card holder ou cidadão com essas qualificações mínimas aqui que eu exigi para essa vaga. A Camila preenche e ela é uma estrangeira. Então eu quero contratar a Camila como residente permanente. Esse é o EB2. O EB2NW é o seguinte, não importa essa fase de Ministério do Trabalho, nada disso. A Camila vai trabalhar no interesse nacional dos Estados Unidos. E ela tem uma proposta de atuação aqui que tem importância nacional e essa proposta, ela já tem experiência e está muito bem posicionada para executar. E naturalmente, não faz sentido eu exigir um teste de mercado de trabalho americano para contratar a Camila para essa posição. Teoricamente só vai agregar no Exato. Então, eu quero trazer a Camila imediatamente. Com ou sem sponsor, você pode fazer isso por si própria, falando, Estados Unidos, eu vou abrir minha empresa, e essa é a minha proposta, tá aqui, eu vou trabalhar no interesse nacional de vocês, por favor, me deem um green card. Ou eu, como seu empregador, posso fazer, eu quero contratar a Camila, mas eu não quero passar pelo processo de Labor Certification, porque ela vai trabalhar no interesse nacional americano. Eu também posso fazer isso como empregador. O NW também pode. Eu tinha muita dúvida do EB2 e EB2NW. E aí, o que acontece?
O NW vai reunir todas aquelas características da EB2 que eu falei, né, de graduação avançada e tudo mais, mais essas características de estar trabalhando no interesse nacional dos Estados Unidos, estar bem posicionada e não fazer sentido exigir o teste de mercado de trabalho. Então, esses são os 3 requisitos adicionais que o NW traz.